Olá, pessoal. Então, esse é o segundo vídeo sobre o Pacto Social, concepção de Estado, pautado aí no Thomas Hobbes, tá? Esse filósofo inglês. E, sem delongas, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? Lembrando que, primeiro, eu conceituei a ideia, no vídeo anterior, a ideia do ser humano, indivíduo, que naturalmente, para Hobbes, ele tende ao egoísmo, e o egoísmo leva à preservação da própria vida, acima da vida do outro, veja o outro como um inimigo, como um rival, e é um processo autodestrutivo, naturalmente. Esse é o processo natural. E aí, qual é a solução que Hobbes vai trazer? O pacto social, que os seres humanos em sociedade criam valores convencionais. Qual é a ideia de convencional? É que esses valores não são dados por natureza, por Deus. É uma coisa, é um processo social, cultural, inventivo do ser humano, tá? Que ele produz, ele faz esse acordo, porque ele entende que preservando a vida uns dos outros é o que garante a própria vida, e não o processo de ver o outro apenas como um rival, como uma ameaça, porque ele vai ser um processo autodestrutivo para todos. Então, para manter essa vida coletiva e individual ao mesmo tempo, você precisa de acordo, de um acordo que ele é convencional. Então, um pouco em cima dessa ideia, que Hobbes vai trazer o seu conceito de soberano, o poder do soberano, que é o texto que a gente vai ler agora, que vocês estão vendo aí. Tá, então é um pouco sobre isso que nós vamos falar agora. O soberano, a ideia de soberano é uma ideia de superior, superior ao indivíduo, aos indivíduos. Então ele tem que ter um poder superior, uma força superior para conseguir controlar esses indivíduos de uma forma individual, separada, desvinculada desse poder superior. Ele tem que ter força, poder e autoridade para ter esse controle e manter a paz, e manter a segurança, e assim por diante. Né? Punir e premiar quando assim for necessário. O soberano em si, o principal soberano é o Estado. Tem que ser o Estado, a ideia aqui, né? Que é o nosso conceito. Então a gente vai entender um pouco qual é a necessidade de ter um Estado, lembrando que o Estado ele não é uma entidade, um Deus, uma pessoa, ele é um contrato, tá? O Estado não existe ali materializado, aqui está o Estado, a pessoa do Estado, não. O Estado ele é um conceito, ele é uma estrutura mais invisível do que visível, mas ele se manifesta de várias formas. Então é um pouco isso que a gente vai tentar entender aqui. Ele é como se fosse uma entidade espiritual, do ponto de vista filosófico, ele é mais metafísico, mas ele se encarna, ele se encontra em determinadas instituições, pessoas, né? Situações, ele se materializa. Mas essa materialidade, essa forma física de ser o Estado, é uma coisa que a gente tem que entender um conceito para visualizá-lo de forma prática, que é um pouco o que eu vou tentar explicar aqui em Hobbes, tá bom? Então vamos lá. Qual a função do Estado, né? A única maneira de instituir um poder, um tal poder comum, capaz de defender as invasões dos estrangeiros e dos danos uns dos outros, garantindo-lhes, assim, uma segurança suficiente para que, mediante o seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda essa força e poder a um homem ou uma assembleia de homens que possa reduzir todas as vontades por pluralidade de votos
a uma só vontade. Isso equivaleria a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como portador de suas pessoas, admitindo-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que assim é portador de sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e à segurança comuns, todos submetendo desse modo as suas vontades à vontade dele e as suas decisões à sua decisão. Aqui tem várias questões. Eu vou focar no que é importante para entender o conceito de Estado aqui, para Hobbes, e para a gente entender, inclusive, nosso Estado. Se às vezes você tem dificuldade de entender o que é a política, qual é a nossa política, como é que ela funciona, por que a gente precisa de representantes, seja num sistema presidencialista, que é o nosso, seja num sistema parlamentarista, que tem o primeiro-ministro, seja num sistema monárquico, que você tem o rei, você tem, de certa forma, né, na monarquia, necessariamente, de um modo geral, não, mas, de certa forma, você teria um processo, pelo menos, não, no caso do rei, que eu digo, é que não existe um processo democrático, mas no sentido em que seja o rei, seja um parlamento que é formado por pessoas, né? Seja um presidencialismo que também é formado por pessoas, embora o presidente ele é o chefe maior, seja o parlamentarismo que tem o primeiro-ministro, mas também tem todo um processo de regulação. Significa que o poder, as vontades, a autoridade dos indivíduos, ela foi transferida, outorgada para esses pares, porque esses pares que são autorizados por todos esses indivíduos têm o direito e o dever de alguma forma, tentar intuir qual é a vontade de todos, qual é aquilo que traz o benefício para todos, qual é aquilo que causa a vivência e a convivência de todos, e ele vai criar, a partir desse poder que todos individualmente ou legaram, ou autorizaram, ou transferiram, as pessoas transferiu esse poder para, inclusive o poder dele, de certa forma, foi transferido para esse acordo. Então ele vai exercer esse poder, essa autoridade, com autorização da grande maioria. Porque entende-se que a governabilidade, ou seja, se a gente pensar a vontade de todos deve ser cumprida na sociedade, a gente tem que entender que, na maioria dos casos, a vontade dos indivíduos, elas não concorrem para o mesmo fim. Elas são vontades que vão em caminhos diferentes. Se elas vão em caminhos diferentes, vai gerar guerra, vai gerar a discórdia, a destruição. Então, entende-se que se você, entre aspas, no primeiro momento, renuncia à sua vontade, transfere essa vontade, confia que essa representação, seja, no caso, o Estado, seja um modelo parlamentarista, seja presidencialista, seja um rei, ele vai ser capaz de, munido com essa ideia de bem comum, tomar a decisão por todos. Melhor do que se todos for tomar a decisão, esse acordo não vai acontecer e vai, na verdade, gerar o processo de autodestruição. Então, é isso que está sendo colocado aqui. Por isso, toda essa explicação que eu coloquei é para dizer o seguinte, olha só. A única maneira de instituir um tal poder comum, né? O comum significa que é o poder de todos, mas todos vão exercer esse poder ao delegar esse poder para
essa pessoa que, em nome de todos, vai realizar esse poder, essa autoridade. Tá? Então, individualmente, infelizmente, para Hobbes, né, essa é a noção dele, isso é impossível. Mas se você delegar isso a alguém que vai exercer isso em nome de todos, isso acaba sendo possível, tá? E aí ele vai colocar aqui vários elementos, né? Foi o que eu falei em relação que pode ser um homem ou pode ser uma assembleia, né? Por assembleia entende-se um conjunto de representantes. A gente pode pensar a ideia que nós temos hoje numa democracia, a gente não vive uma plena democracia, nunca vivemos, mas a ideia é que você tem no governo, na instância federal, por exemplo, que é a instância maior, que é o poder maior, pautado numa Constituição que é válida para o território brasileiro, você vai ter o presidente, os seus ministros, você vai ter os senadores, você vai ter os deputados e você vai ter o poder judiciário, né? E você vai ter, então, ou seja, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder de executar, o poder de construir leis e o poder de julgar, segundo as leis válidas. Então, isso é uma representatividade, é uma assembleia que vai governar em nome de todos nós cidadãos brasileiros. Como que nós escolhemos esses representantes? Eles não nascem já representando-nos. Teoricamente, eles concorrem a esse processo. Eles são eleitos, que é o processo da eleição. Eles são escolhidos. E se eles são escolhidos, eles têm um mandato. Esse mandato tem um tempo de duração. Então, significa que eles podem ser destituídos e necessariamente eles serão destituídos desse período de governança. Para se tiverem a oportunidade da reeleição, teoricamente terão se tiverem feito um bom trabalho. Se não, serão destituídos, voltarão a ser pessoas, cidadãos comuns, e outros irão ocupar esses cargos que foram deixados por eles, que ficaram vacantes. Né? O vacantes aí é vago. Então, essa é um pouco a ideia do Estado que está sendo colocada aqui. Eu vou ler um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Isto, onde eu parei, né? Isto, mais do que um consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles, em uma só e mesma pessoa, realizada por um pacto de cada um com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires para ele o teu direito, autorizando de uma maneira semelhante todas as suas ações. Então, aquilo que eu te falei, que eu comentei com vocês, né? Aquilo que eu te falei, não, aquilo que eu falei para quem está me assistindo. Esse poder do indivíduo, a princípio, se ele for exercer o poder em nome de si mesmo, a sua própria autoridade, ele tende a ver só os seus interesses. Quando você delega isso para uma assembleia, você autoriza e você dá esse poder, você renuncia à sua vontade e eles terão condições, poder, autoridade para governar em seu nome, não só você, mas a todos os indivíduos. E dessa forma, entende-se que vai gerar, que vai produzir ali a paz, o equilíbrio, e que indiretamente todos governam por meio desse processo. Tá? Feito isto, a multidão, assim,
unida em uma só pessoa chama-se república, em latim, civitas. Então, república, res pública, né? Se você pegar a etimologia da palavra, coisa pública, significa que, ao mesmo tempo que você abdica da sua própria vontade e desejo, ao mesmo tempo você participa de um processo coletivo de decisão, de vontades e desejos, se a gente puder colocar assim, é como se o Estado encarnasse todos os desejos individuais numa representatividade de pessoas que não vai governar para si, indivíduo, vai governar para a totalidade. Na prática, a gente sabe que não é nada disso que acontece, mas na teoria é isso que deveria acontecer. Tá? É o que está sendo colocado aqui. Então, res pública, a coisa pública, o Estado, as avenidas, as escolas, os hospitais, não pertence a uma pessoa, ela pertence a todos, porque todos não só delegaram, escolheram representantes para assumirem esse papel de montar, de desenvolver uma escola, estradas, sei lá, empregos, enfim, com parcerias também com o privado. Então a gente autorizou essas pessoas a fazerem isso em nosso nome, mas também somos nós que damos, a partir do nosso trabalho, a partir da nossa construção de riqueza pessoal, uma parte dessa riqueza vai para esse Estado, que são os tributos, e esse Estado transforma, deve, pelo menos na prática, verter todos esses fundos em educação, em saúde, em transporte, em condições de sociabilidade, de vida comunitária, em moradia, tá? Essa que é um pouco a ideia que está sendo colocada aqui. Isso que é a república, né? E esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus imortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, a nossa paz e defesa, né? O Leviatã era um monstro marinho e tal, mas ele é mitológico, então ele não existe, mas ele simboliza o Estado para Rubens, né? Ou seja, o monstro é aquele monstro poderoso, gigante, é aquele ser que você tem medo. Você tem medo porque ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem força, então você se submete a ele. Então a ideia que Hobbes está colocando aqui é que o Estado ele é como se fosse o Deus mortal. Se a gente tem uma ideia de um Deus imortal, dentro de algumas religiões, um Deus que não morre, um Deus que existe desde sempre, você tem uma ideia de um Deus mortal, para pensar a ideia de Deus, poder, né, autoridade. Então esse Deus mortal que é o Estado, ele vai regular as relações. Ele vai ser temido, e ele precisa ser temido. E ele tem autoridade para governar em nome de todos. Pois, graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo na República, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força, que o terror, assim inspirado, o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz no seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. Tá? Então aqui, como eu já coloquei, né, aqui traz a ideia da república como sendo esse processo que as pessoas conferem a essa instância que é o Estado, esse poder, e ele tem que ter um poder de força, inclusive de medo, de terror, que foi o que eu já falei, para conseguir, não só num acordo pacífico, manter as vontades individuais, os acordos individuais, para manter a coletividade, mas, se for necessário, usar a força para manter essa coletividade e para proteger de ameaças estrangeiras. Então, por que o Estado tem um poder, teoricamente, né? Assim, a justiça é um problema, o direito é um problema. A gente não vai entrar aqui nessas questões. Até que ponto a justiça é justa? Até que ponto o direito é justo? Até que ponto o direito e a justiça e a lei são para todos? Não são, a gente já sabe disso.
A lei, ela tem cor, a lei, ela tem classe, tá? A lei, ela é seletiva. Infelizmente, ela não é para todos. Mas a ideia é que esse Estado, uma vez que ele garantisse que a lei fosse igual para todos, ele tem o poder e a autoridade para aplicar essa lei a todos, uma vez que eles faltarem com o seu dever de cidadão. E força também para proteger os seus cidadãos de ameaças estrangeiras, de inimigos estrangeiros, ou seja, de fora, que venha invadir o seu território, que tente tomar as suas riquezas, enfim, dominar e escravizar o seu povo, o povo, né, que desse Estado invadido. Então, o Estado tem que ter esse poder também de proteção, que é a questão das fronteiras, onde, de certa forma, o exército se encontra para vigiar, para fazer vigilância e proteger de ameaças estrangeiras. É nele que consiste a essência da república, a qual pode ser assim definida uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por todos como autora, de modo que ela pode usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e defesa comuns, tá? Aqui a gente está acabando, e eu tenho que encerrar mesmo porque já deu tempo, olha só. Continuando, eu já expliquei a parte anterior, aquele, na verdade, que é portador dessa pessoa chamada de soberano, e dele se diz que possui poder soberano. É dele, né, que se diz que possui poder soberano. Todos os demais são súditos. Né? Então, o soberano, ele é aquele, ou aquela instituição, aquele conjunto de pessoas ou uma única pessoa que concentra o poder, a autoridade que todos legaram a ele, para que ele tenha condições, né, de governabilidade, para que ele tenha autoridade de submeter esses todos àquilo que é para o bem comum. Essa, pelo menos, é a ideia. Essa que é praticamente a teoria. Na prática, infelizmente, a gente vê que não funciona exatamente dessa forma. Este poder soberano pode ser adquirido de duas maneiras. Uma delas é a força natural, como um homem obriga os seus filhos a submeterem-se e a submeterem os seus próprios filhos à sua autoridade na medida em que é capaz de destruir em caso de recusa. Ou como quando um homem sujeita, através da guerra, os seus inimigos à sua vontade, concedendo-lhes a vida com essa condição. Então, aqui, no primeiro momento, ele cita que esse poder soberano ele pode vir por meio da força, da imposição, da dominação, da ameaça, tanto dos filhos, dos pais em relação aos filhos, como de algum poder estrangeiro que submete um determinado território, ameaçando-lhe, se você não fizer o que eu quero, eu tiro a sua vida. Então, uma das formas é a força, que ele não defende. A força como critério para o poder do soberano. E a forma que ele defende, que é a outra, é quando os homens concordam entre si em se submeterem a um homem ou a uma assembleia de homens, voluntariamente, confiando que serão protegidos por ele contra os outros. Esta última pode ser chamada uma república política ou por instituição. Ou seja, um acordo, um contrato social, um pacto social. É isso que ele defende, que as pessoas entrem em consenso e percebam que esse é o elemento para garantir a sobrevivência de todos. A primeira pode chamar-se uma república por aquisição. Vou em primeiro lugar referir-me à república por instituição. Então, Hobbes, com essas colocações, ele vai definir o seu conceito de Estado como uma instituição
livre, dada pelo consentimento de todos, com a participação de todos, na escolha desses representantes, para que ela tenha autoridade, para que ela seja legal, oficial e tenha aí a sua efetividade. Então, é um pouco isso. E aí, eu vou passar para vocês agora qual é a atividade. Muito simples. Tá? Vocês vão fazer para mim uma redação pautada aí nessas explicações, tanto do texto 1 como do texto 2, né? Então, vocês irão fazer uma redação, lembrando que uma redação, a estrutura de uma redação, ela tem uma introdução, um tema, você vai gerar um título para essa redação, ela vai ter introdução, depois ela vai ter um desenvolvimento e, por final, você vai fazer uma conclusão. Então, você vai introduzir o tema, dizer o que você vai trabalhar, desenvolvê-lo na segunda parte e no final, que é a conclusão, você vai dar um fechamento final para essa, enfim, para essa reflexão. Então, eu vou pedir para vocês, eu quero que vocês façam a redação em cima dessas explicações que tem aí a proposta, a intenção de responder para Hobbes qual as garantias do pacto social. O que o pacto social quer garantir? O que você vai fazer nessa redação? Você vai criar um título que você quiser, mas você vai tentar, durante essa redação, explicar para Hobbes qual é o sentido, o que o pacto social garante, o que ele tenta garantir. É a vida, é a sobrevivência, é a união, é o respeito, enfim, é o trabalho coletivo, que é que esse pacto social tenta garantir. Eu falei, dei os conceitos desde o início do texto, então os elementos, os conceitos foram dados, e agora é só você prestar bem atenção nos dois vídeos e cunhar aí essa redação. E aí você vai postar para mim no Google Classroom, a princípio, ou no meu e-mail, e eu vou passar depois as instruções para vocês, tá ok? Grande abraço, espero que vocês gostem. E é isso. Até mais.